Começou. Beleza, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Hoje nós vamos estar falando sobre IATF em vacas de leite. Passa. O que é o IATF? O IATF, essa sigla significa inseminação artificial em tempo fixo. Que o que seria? A gente pegar um determinado lote de vacas e aplicar uma carga hormonal nelas, fazendo com que elas ovulem todas ao mesmo tempo, para que a gente consiga inseminá-las nesse mesmo tempo e horário, aumentando a versatilidade e facilitando o manejo tanto para o veterinário quanto para os trabalhadores e aumentando o lucro para o produtor. Passa. Quais as vantagens? A gente tem aí, permite realizar diferentes cruzamentos, favorece a seleção e o melhoramento genético, permite a escolha da data do parto, facilita a organização dos manejos, possibilita melhor retorno financeiro. Permite realizar diferentes cruzamentos, como a gente consegue trazer sêmens do exterior, sêmens exportados, fazer um cruzamento de um animal europeu em cima de um animal zebu e favorece a seleção do melhoramento genético. Como? A gente consegue selecionar um lote de vacas determinado que tem uma carga genética que vai agregar valor ao produtor. A gente pega e faz essa inseminação artificial em tempo fixo em cima dessas vacas, colocando um sêmen de um touro de genética comprovada, genética de leite boa, que passa suas características para seus progênios, aumentando o valor desse animal e conseguindo fazer um melhoramento nesse rebanho do produtor. Permite a escolha da data do parto. Muitas vezes o produtor quer selecionar uma data em que essas vacas criem, né, dê a luz aos bezerros nos períodos da chuva, que é a época onde tem mais oferta de alimento. Então, essa vaca vai ter mais oferta de comida, então ela não vai sentir tanto, ela não vai emagrecer, vai conseguir produzir mais leite para esses bezerros, onde esses bezerros, no final da lactação, na hora de desmamá-los, vão estar com peso superior aos bezerros que nascem nas épocas mais secas. Facilita a organização dos manejos. Então, nós vamos ter um lote de vacas inseminadas em tempo fixo, nós vamos fazer o diagnóstico gestacional delas, nós vamos saber quem está prenho, quem está vazio. Quem está prenho a gente não precisa mais trazer no curral, fica solto para o pasto, não tem mais dor de cabeça de estar trazendo esses animais, separando no curral toda vez na hora de fazer o manejo. Possibilita o melhor retorno financeiro. Isso aí está fora de cogitação de tão bom que é, porque a gente consegue padronizar lotes, levar uma quantidade maior de animais do mesmo peso, do mesmo tamanho, da mesma raça, para, por exemplo, leilões, onde isso vai estar agregando um valor bem maior a esse lote de animais aí, trazendo muito lucro para o produtor. Passe. Desvantagens, entre aspas, né? Que seria ter a capacitação da mão de obra. Que isso aí, hoje em dia, está muito fácil de fazer. A partir do momento onde a gente encontra funcionários que estão dedicados, que gostem da profissão, que gostem de mexer com animais, de trabalhar com animais, a gente consegue estar fazendo esses mini cursos e capacitando essas pessoas aí. Outra desvantagem, entre aspas, que seria o aumento de custo. Ao meu ver, isso não é uma desvantagem, porque esse custo, ele aumenta por conta da gente estar aplicando tecnologia na fazenda. Não seria um aumento de custo, seria um investimento inicial um pouco maior, onde esse produtor vai estar tirando esse retorno e ter uma lucratividade muito alta daqui um ano e meio. Então, ele vai ter esse retorno em breve. Então, não seria uma desvantagem. Eu acho que seria um investimento. Passa.
A gente tem uma imagem ilustrativa aí do que de como funciona o organismo da vaca, né? Que seria, de início, no topo de tudo aí, seria a mantença dela, com que ela tem que se alimentar para manter os órgãos vitais dela trabalhando e ela se ficar em pé e conseguir se alimentar, né? Depois, a gente tem aí o crescimento. Essa vaca tem que se alimentar para se manter e para crescer, seja o crescimento ósseo e seja também o crescimento muscular, né? Para crescimento muscular e logo em seguida gordura. Depois desses dois, nós temos aí a produção de leite, falando de vacas de leite, né? Ela tem que se manter, tem que crescer, engordar e tem que produzir leite. Então, nós já temos 3 fatores aí. O próximo passo, depois da produção de leite, depois que ela se mantém, depois que ela cresce, produz leite, nós temos ainda que elas têm que acumular gordura para as épocas mais secas, isso é fisiológico, todo o corpo faz isso. Então, ela tem que acumular gordura, tem que se alimentar, comer bem, acumular gordura. E aí sim vem a reprodução, que é o último ponto dessas 5 etapas aí. Por quê? Porque essa vaca ela não pode emprenhar, ela não pode fazer uma gestação sem que as outras 4 etapas não estejam todas em dia. Então, ela não vai conseguir manter uma gestação saudável se ela estiver com um déficit aí atrás em uma dessas etapas aí. Beleza? Passa, Isa. Hoje nós vamos falar sobre um protocolo de ATF de 4 manejos. Beleza? Vamos lá. No início de tudo, que eu gosto de chamar aí de pré-D0, nós temos que estar fazendo uma avaliação desses animais, dessa fazenda, para ver o que a gente pode estar mudando ou estar fazendo para favorecer o produtor. Então, quando que a gente se avalia essa vaca? A gente avalia essa vaca quando quer começar o protocolo de ATF, né? O produtor falou, não, eu preciso de mais bezerros, eu preciso de melhorar a genética do meu gado, então eu vou começar um IATF. Aí a gente chega e avalia o animal. Por que eu avalio ele? Para ver se ele está apto a entrar ao protocolo, se ele está com peso em dia, se ele atende os padrões os padrões de exigência que o produtor está querendo. E aí a gente vai ver o que a gente procura nessa avaliação. O que a gente procura? Primeiro de tudo, se o animal atende às exigências do produtor. Com o toque retal, a gente procura alguma deficiência, uma possível deficiência que esse animal tenha ali dentro, se ele está composto por céfix, útero, ovário, se esse animal ele é fimate, se ele tem alguma anomalia. Então, a gente está procurando alguma coisa que possa atrapalhar esse animal a se reproduzir lá na frente. E como a gente procura? Com o próprio toque retal, ou a melhor opção seria com auxílio de um aparelho ultrassonográfico, onde a gente consegue projetar uma imagem bacana aí das estruturas lá de dentro, olhando para ver se a gente consegue identificar alguma anomalia, algum defeitozinho, para esse animal ser descartado. Se ele não for descartado, ele está apto a entrar no nosso IATF. Beleza? Próximo. Nessa avaliação aí, o que a gente olha? Para começar, score corporal. A gente tem aí uma margem de avaliação de 1 a 5, onde 1, esse animal está muito magro, ele está comendo só para se manter e continua perdendo peso. Ou o 5 ele está muito gordo, ele está obeso, está com gordura em excesso, onde vai estar atrapalhando o nosso IATF também. Já eu falo por quê. O ideal seria aí entre 2 e 4, onde o score corporal bacana seria o 3 aí, a média, né? Seria o 3, que a vaca está no feedbackzinho positivo, está engordando, vai responder bem ao nosso protocolo de IATF. Beleza? Aí, voltando aqui, a gente olha também a mineralização dessa vaca, qual mineral que esses animais estão consumindo, se está tendo algum acompanhamento de um zootecnista, de um nutrólogo, ver se todas as suas exigências estão sendo estabelecidas aí, estão consumindo um mineral bom, com a porcentagem de fósforo
acima de 80, e todos os outros macro e micro minerais, né? Aí, sim, chegamos na cervix, no útero e no ovário desse animal. Ele tem cervix, o útero tá bacana, possui 2 cornos, 2 ovários, ela tá em anestro, tá ciclando, ou ela tá com CL, essa vaca tá prenha. E aí, como é que tá? Aí só o veterinário que vai conseguir fazer essa avaliação e vai nos dizer o que essa vaca pode ser feita, se ela pode ou não entrar para o nosso IATF aí, beleza? Passa, Isa. Tá, aí a gente tem a imagem do aparelho reprodutivo bovino feminino aí, onde nós temos a vulva, aí logo em seguida temos a cervix, né? Logo aí, para frente da cervix, acabou a cervix, temos o corpo do útero e em seguida nós vamos ter 2 cornos e 2 ovários, beleza? Nos ovários que são produzidos aí os folículos, os corpos lúteos, ou a vaca está em anestro, vai ser onde os meninos para frente aí vão estar abordando mais sobre isso, beleza? Passou. Bom, sou graduando em Medicina Veterinária Edmarques. Vou falar um pouco sobre o D0, o chamado D0. Nada mais é do que, o que seria um D0? O D0 é onde você consegue se iniciar esse protocolo hormonal. É onde a data que se inicia todo esse início de um processo, um trabalho, uma vantagem ao seu pequeno ou grande produtor. O D0. Pode passar, Isa. Aqui uma imagem simples, mas muito ilustrativa do campo, a realidade do campo. Quais os materiais utilizados? Esse material em azul, a gente consegue ver que é um aplicador de implante. Cada laboratório, cada tipo tem o seu qual. Indispensável no D0. Saiu de casa, vai fazer D0, confere o seu material. Você chegou na propriedade, sem material, você não tem uma credibilidade bacana, o seu serviço não fica bacana. Na caixa de isopor, a gente consegue ver alguns implantes intravaginais de progesterona que são em lenta. Ele faz distribuição lenta de progesterona. É introduzido no animal esse dispositivo de progesterona na vagina, entendeu? Sempre com asepsia bacana, uma limpeza, um cuidado ao manuseio para não causar até mesmo afecções. O balde com água é muito interessante por questão de lubrificação e também você consegue adicionar nele um desinfetante. Você não consegue trabalhar ele todo sujo, todo cheio de fezes, não fica um serviço bacana. Você pode mesmo estar levando bactérias para dentro desse animal, vai fazer o seu índice de ATF, do seu protocolo, ter baixas. Então é muito interessante e aconselhável você ter um balde com água, um desinfetante. Às vezes mesmo um simples que você compra em uma casa agropecuária vai te servir. Ali na bancada a gente consegue ver implantes e um pequeno frasco que seria um benzoato de estradiol, também um hormônio utilizado no D0, onde vai se iniciar todo esse trabalho hormonal. Pode passar isso. Benzoato estradiol, várias marcas, vários laboratórios, vai depender de acordo com a propriedade, sobre o técnico veterinário. A escolha é feita em conjunto, independente de qual seja. Vamos lá. O benzoato estradiol nada mais é uma aplicação intramuscular que você vai fazer neste animal, uma dosagem a cada laboratório, que ele vai ter a função simples e positiva de quê? Ele vai fazer um bloqueio do FSH, ele vai fazer um feedback negativo com o FSH. Em consequência, os folículos primordiais vão sofrer atresias e o folículo dominante também. O benzoato estradiol, em conjunto com a progesterona, nada mais faz do que ele vai zerar essa onda folicular, independente de qual fase do ciclo estral esse animal está, e vai fazer uma nova onda folicular. Ele vai estar zerando todos esses animais, todos eles vão estar na mesma data do ciclo estral para o seu trabalho de protocolo de ETF, transferência de embrião, dependente de qual seja. Então, benzoato estradiol em conjunto com progesterona vai fazer essa função. Ele vai estar zerando a onda folicular e fazendo a chamada onda de emergência folicular. Pode passar.
progesterona, conhecida também a campo, a técnicos, estudantes de medicina veterinária como P4. P4, progesterona. Nas imagens, a gente consegue ver várias marcas, laboratórios, até mesmo um aplicador ali. Lembrando que vai de acordo com o técnico que está dando a sua assistência e produtor pensar custo-benefício. Olha, vou usar um monodose, vou usar um multidose, vai depender do seu gato, vai depender qual tipo de animal você vai trabalhar. O técnico está ali para te fazer o aconselhamento de qual material será o melhor. Lembrando que existem monodoses e multidoses. Sempre importante lembrar a quantidade de progesterona nesse implante, entende? Então, sempre bacana você ter essas funções, ter um diálogo bom com o seu médico veterinário, seu assistente, quem faz a sua visita técnica, para ver qual o custo-benefício e qual tipo de trabalho vai ser melhor. A progesterona nada mais faz no D0 do que bloqueia o pico do LH, onde os folículos grandes ou até mesmo o folículo dominante entram em atresia, assim zerando a onda. A primeira fase do protocolo D0 vai ser a associação com benzoacetajol com progesterona. Grande porcentagem em estudos se falam que neste dia o seu lote de animais manejados vão zerar a onda e vão estar todas em uma nova onda em mesma fase do ciclo estral, assim dando início ao seu protocolo. Pode passar, obrigado. Pois bem, agora eu vou falar do D7, o segundo manejo abordado nesse protocolo nosso de 4 manejos. A função da aplicação desse medicamento, que no caso é a PGF2-alfa, o Lutalize, nada mais é que um análogo sintético da prostaglandina 2-alfa. E a função dele é de induzir a luteólise. O que é luteólise? Luteólise, no caso, seria a perda de função do corpo lúteo e sua involução. Consequentemente, com essa involução, ocorrerá uma diminuição na secreção de progesterona. Pois o corpo lúteo é essa estrutura no ovário, formada a partir da ovulação, com função de secretar progesterona. E quando se tem uma alta taxa de progesterona, ocorre uma retroalimentação negativa sobre o hipotálamo, ocorrendo então a inibição do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, onde esse hormônio vai ter como principal função o estímulo da hipófise para a liberação de gonadotrofinas como a FSH e o LH. FSH, no caso, seria o hormônio folículo estimulante e o LH, o hormônio luteinizante. E para entender melhor a importância da aplicação da prostaglandina de uma forma resumida e direta, vou explicar a função básica dos dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH é responsável pelo desenvolvimento do folículo e o LH é responsável pela ovulação. Então, quando não houver a baixa de progesterona, será impossível que ocorra o éstro seguido da ovulação no animal. Bem, falando da função, por que se realiza no 7º dia? Muitos protocolos se faz o uso de apenas uma aplicação, no D9. Nesse aqui usamos 2, né? Com o intuito, acredite-se, de aumentar o número de total de vacas com a luteólise completa e, consequentemente, uma baixa concentração de progesterona, próximo dia da inseminação, da IATF. Pula. Vou apresentar um estudo agora aqui, feito em vacas Nelore. Devido aos referentes à vaca de leite que eu achei, estava muito superficial, mas os resultados seguiam mais ou menos a mesma linha desse que eu vou apresentar. O estudo foi realizado por uma estudante de zootecnia, Isabela Marconato Noronha, na sua pós-graduação pela Universidade Paulista de Medicina Veterinária e Zootecnia. Na sua pesquisa foi abordado o efeito da utilização de uma dose adicional de prostaglandina em protocolos de ATF, em vacas Nelore. E os resultados eu vou apresentar nos próximos slides. Ela realizou dois experimentos. No primeiro experimento foi avaliado 1.039 animais,
onde foi dividido em 2 lotes, sendo o primeiro 507 animais, onde se fez uso de apenas uma dose de prostaglandina, e no outro lote ela fez 2 doses de prostaglandina, que foi um total de 532 animais. Onde se realizou uma dose somente de prostaglandina, obteve 45 ao segundo experimento dela, na tabela 2. Na tabela 2, foi avaliado 934 animais. E nessa tabela elucida a taxa de preñez de animais com 1 ou 2 aplicações de prostaglandina. E foi visto que só houve uma diferença significativa quando foi aplicado em animais Nessa outra tabela, eles dividiram os dados obtidos no estudo em 2 grupos decorrente ao diâmetro folicular. E só houve uma resposta significativa não foi muito significativa, foi uma diferença de 4%, mais ou menos, em animais com aplicação de 2 prostaglandinas em diâmetro folicular menor de 13,1 milímetros. Pode mudar. Já a tabela 4, ela exibe os animais decorrentes com a concentração de progesterona no momento da IRF. Em animais com nanogramas por milímetro abaixo de 0,14, e dividiu em animais com nanograma milímetro acima de 0,14. A resposta significativa só foi tabela 5. Nessa outra tabela, eles pegou só os dados dos animais que ovularam e aí detectou que os animais com abaixo de 5 no seu score teve uma porcentagem boa, quase 6% a mais. Já animais com score mais alta não teve uma resposta, vamos dizer, significativa. A conclusão disso é que no experimento 1, os animais apresentou quase 10% de diferença, pois quase todos eles tinham um score abaixo de 5. Isso para mais ou menos a média de 97% dos animais que tinham um score abaixo de 5. Isso já não ocorreu no experimento 2. Por isso não teve uma mudança tão vantajosa. O que se pode tirar de conclusão desse estudo é que animais que apresentam um score corporal não tão bom, no caso abaixo de 5, os resultados foram muito bons, sendo bastante vantajoso e viável com uma contrapartida do uso de 2 doses. Do que utilizar 2 doses em animais que têm um score maior de 5, que não apresentou vantagem nenhuma. Um outro estudo eu vi fora desse, se observou que animais que foi feito o uso de 2 doses de prostaglandina aumentou de 84,6 para 95,6 dos animais com regressão total do corpo lúteo. Pode adiante o próximo. Alguns medicamentos, como o Estron, que é uma prostaglandina. O Estron, assim como o Lutalize, são 2 análogos sintéticos da prostaglandina. A diferença em que o Lutalize é um dinosprol trometamina e o Estron é um clopropenosol de sódio, que vai desencadear um pico pré-ovulatório, induzir uma ovulação. E esse medicamento é metabolizado no fígado e terá uma meia-vida de 3 horas. Agora, o SCP, que é um ciprionato de estradiol,
É um indutor de ovulação prático e seguro de usar. É indicado para induzir sincronização à ovulação de fêmeas bovinas em protocolos reprodutivos, pois promove liberação do pico de hormônio LH. Geralmente usa de 0,3 a 1 ml por animal. Deve ser feito intramuscular. Também outro remédio que é administrado aí, administrado junto com o propranolol e o ECP, que é o ciprofloxacin, é o ECG, que está como o nome, o novo hormônio, que é um dos nomes que tem, né, na loja. Mas tem também o ECG, o ECGON, tem novo hormônio e vai de fabricante, né? Ela é gonadotrofina corneônica equina. Ela vai ajudar na liberação de FSH e LH. E esses dois hormônios, o FSH é o folículo para crescimento folicular e o LH é para a luteinização do folículo. Então, esse hormônio vai ajudar com que tenha a luteinização do folículo e assim ter uma melhor ovulação. E quanto melhor ovulação, melhor CL, maior produção de progesterona, e aí mais fácil de ter uma gestação, né? Uma das técnicas que tem sido muito usada aí hoje é a utilização do bastão para detecção de cio. Aí se passa a partir da cauda, normalmente eles se usam uns 15 centímetros, aí 5 de largura, que as vacas que apresentaram um cio bom, ele vai tirar, agora vai aceitar a monta e vai ser feita a retirada dessa tinta. Essas vacas, normalmente, não se usa o GNH. Hoje, uma técnica que o pessoal tem usado muito é a utilização do GNH nas vacas que não apresentaram essa ovulação. Não apresentaram o sinal de cio, na verdade. Também outra técnica que é bem parecida com o bastão é do adesivo, que tem praticamente o mesmo intuito, né? Que é ali se houve monta e vai tirar um pouco do adesivo. Essa questão do GNH, que é gonadotrofina crônica, é hormônio liberador de gonadotrofina. Quando se utiliza esse hormônio, as vacas que não apresentarem sinal de cio, normalmente são as vacas que não vão ovular. Com essa aplicação do GNH, esse hormônio faz estimular FSH e LH, e, consequentemente, essas vacas que não apresentaram essa ovulação, não apresentaram o cio, elas vão ser meio que forçadas a ovular. Com a liberação disso, esse hormônio vai liberar FSH, LH e vai ser luteinizado o folículo e, consequentemente, a ovulação. É feita a retirada do implante, né, no D9. Normalmente se utiliza luva por causa da progesterona e ficar ali tendo contato direto com a mão. E normalmente é sempre retirado puxando para baixo. A higienização desses implantes é muito importante nos implantes que é feito mais de um uso, né, de 3 usos. Normalmente, igual quando você tem um lote grande, a gente utiliza um balde com água e vai tirando de uma vaca e vai colocando ali. E depois, nesse final, é feita uma limpeza mais certa, assim, né? Principalmente tirada de matéria orgânica, né, de fezes, e de muco, que tiver ali de sujidade, que a gente tem que guardar esse material o mais limpo possível, né? O local de armazenamento, depois que, igual a gente fez a limpeza, tem que deixar esses implantes secarem na sombra, não é bom ficar deixando secar no sol, e tem que ser guardado no lugar mais limpo possível, né? Porque
para evitar depois, igual na próxima utilização, você pegar um implante que foi mal limpo e colocar numa vaca, talvez você pode causar ali um endometrite, causar problema. E quanto maior o problema, menor a taxa de prenhez que você vai ter na próxima utilização. Agora iremos falar do D11, que nada mais é do que quando é feita a inseminação propriamente dita. Aqui a gente colocou imagens de uma mesa onde se tem o descongelador de sêmen, o aplicador, luvas, pinças que auxiliam na hora da retirada do sêmen do botijão, tesoura que também para a gente cortar a palheta, né, antes de colocar no aplicador, e aqui a gente tem as bainhas. Agora, eu vou falar de alguns pontos que se tem relevância dentro da inseminação, que aí seria o cio, a escolha do sêmen e a inseminação. O cio, o estro, ele é identificado através dos sinais que a vaca apresenta, como a aceitação de monta, que seria essa imagem, onde a vaca aceita que outra vaca monte ela, ou então um rufião. A vaca ela fica mais agitada, a vulva da vaca, como vocês podem estar vendo nessa segunda imagem aqui, ela está edemaciada, tem a presença do muco, o muco que a gente deseja é esse aqui, né? Ele cristalino, diferentemente deste que apresenta quando se tem alguma afecção no órgão reprodutor da fêmea. Também a vaca apresenta uma micção constante. A escolha do sêmen. A escolha do sêmen vai depender do que o produtor quer levar para sua propriedade, tendo em vista que ele vai escolher um touro com que tenha aptidão para aquilo que ele queira, no caso, aqui que a gente está falando, para a produção de leite, né, que ele tenha progênies que são boas em produção de leite, e o sêmen sexado, no caso, que seria para o produtor iria escolher, no caso, um que levasse em consideração aquilo que ele quer. Vamos supor, ele quer produzir leite, ele vai querer fêmeas. Então, isso faz com que ele escolha o sêmen sexado, mas levando em consideração o custo também, né, que ele tem um custo um pouco mais elevado. Agora, a gente vai falar um pouquinho da inseminação em si, que seria, no caso, na primeira imagem, como vocês estão vendo aqui, a vaca sendo contida em um tronco. Na segunda imagem, a gente vê a identificação do animal. Aqui já começa o processo da inseminação com o animal, né? Que seria a limpeza da vulva e períneo. Na imagem 4, a gente precisa do auxílio de uma segunda pessoa, onde ela segura um lado do lábio da vulva, né? Para que a gente consiga estar inserindo o aplicador, como vocês podem estar vendo na imagem 5, para que não leve sujidades para dentro do animal. Ao introduzir a pipeta no animal, você tem que estar passando a cérvix e fazer a deposição do sêmen lentamente, uns meio centímetros após a cérvix. Após a aplicação, se faz a retirada, né? Não pode se retirar bruscamente, necessário que é feita a retirada lentamente, e também a aplicação feita lentamente. Na imagem 6, seria uma massagem clitoriana, que auxilia no processo. Aqui, como vocês podem estar vendo, é um exemplo de dois modelos que a gente pode estar vendo no campo. Esse aqui, você vê uma garrafa de café que é utilizada para estar conservando, né, a água, e com isso você vai dispersar essa água aqui dentro, vai acompanhar, lembrando que o ideal é estar entre 36 e 37 graus Celsius para você estar descongelando o sêmen. Aqui a gente já pode a gente está vendo o botijão de sêmen e aqui o descongelador.
Temos o descongelador automático, que ele mesmo marca os 30 segundos, e também ele não é necessário você ficar olhando e tudo mais. Aqui um pouquinho mais tecnificado do que este, né? Mas os dois úteis. Aqui a gente tem um pouquinho da comparação entre duas contenções, aqui com o canzil ou canzileira, onde o veterinário fica mais suscetível, né? Porque a vaca só está amarrada por uma peia. E aqui a gente já tem o tronco de contenção, onde o veterinário ele fica mais isolado, o risco é bem menor para ele. Então, se for ver questão de o veterinário em si, o melhor para ele seria o tronco de contenção. Aqui a gente tem os resultados, né, de vacas que passaram pela IATF. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem até um filho de uma novilha, que é a Derbate Villefort, com o touro Sansão, que ele é o touro que é entre os top 5 lá da Embrapa. E no segundo nós também temos um outro animal que foi gerado, vamos dizer, que é o resultado de uma IATF. E a gente pode ver que são animais que nos mostram padrões de excelência, né? Porque você consegue chegar a um resultado num período menor, atingindo seus objetivos. Obrigado pela atenção, era isso.